É interessante, né, que quantas pessoas já ficaram doentes? Eu já fiquei doente, né? Será que mais alguém aqui já ficou? E isso era uma coisa que eu tava falando muito, muito mesmo com uma das minhas colegas, né, que faz exercício comigo de manhã. O quanto que, quando nós estamos inconscientes ainda, de que todas essas emoções que nós carregamos, elas também são responsáveis por esse desequilíbrio fisiológico nosso. E além disso, nós também estamos inseridos no campo sistêmico. Então existem muitas doenças, existem muitas dores que a gente vem trazendo também da nossa ancestralidade. Por que algumas pessoas acabam fazendo algum tipo de tratamento e por mais que ela entre e aprofunda nesse tratamento, de repente passa um tempo, ela volta com a mesma situação? Ou por que algumas famílias têm doenças repetitivas? Vocês já pararam para perceber isso? Então a gente precisa ter essa percepção do quanto que a constelação sistêmica ela vem para ampliar o nosso olhar, ampliar a nossa consciência, para que a gente saia dessa caixinha e olhe o universo como um todo. Para que a gente possa buscar na constelação mais um recurso para que a gente possa mudar, para que a gente possa trazer essa cura interior. Quando eu falo de cura interior, eu não estou falando da cura biológica, mas é uma cura do campo, porque é o nosso campo que está doente, é o nosso campo que está solicitando a nossa ajuda. E se acaso chega até nós, é porque nós temos essa possibilidade de olhar para isso. E existe também casos onde as pessoas elas acabam fazendo o quê? Ao invés de olhar para isso, elas acabam querendo fugir da situação. É claro que quando se trata de doenças, muitas pessoas passam por um emocional muito abalado. E depois desse emocional abalado, parece que tudo começa a desencadear. E quando você começa a fazer toda a investigação sistêmica, falando nisso, a investigação sistêmica vocês vão entender, né, como que ela funciona, porque é a investigação sistêmica que eu ensino, né, para os meus alunos, e na semana que vem vocês vão saber como que é, né, que funciona tudo isso. Quando a gente vai fazendo a investigação sistêmica ali, a gente começa a identificar que o problema de uma pessoa não acontece somente com ela. Isso vem vindo de geração em geração. Igual chegou uma pessoa pra mim, eu acho que nos meus stories, falando sobre a diabetes, né? Se ela pode ser um caso sistêmico. Sim, ela pode ser sim. Só que assim, antes da gente falar, vamos abrir uma constelação, vamos olhar pra isso, primeiro vamos pisar na realidade, certo? Qual é a realidade? A realidade eu tô com alguma questão fisiológica, eu tenho um conflito dentro de mim, que eu não sei qual é o recurso que eu posso recorrer. Então vamos lá no básico do básico. Se a gente não tiver com a nossa saúde boa, né, ou entrando num tratamento, não vai adiantar a gente ficar buscando outros recursos, tá? Existem pessoas que falam assim, não, Pri, eu já fui, fiz os exames, aí sim, já muda de figura. Pri, eu já fiz os exames, eu consegui entender o que estava acontecendo comigo. Agora eu já fui em tal médico. Só que assim, em todos os lugares que eu fui, chegou num ponto que agora ou eu busco aquilo mesmo, ou eu venho para constelação, ou senão eu não sei mais o que eu faço. Porque eu já tô indo em todos os lugares possíveis. Então, ou seja, essas pessoas já foram para vários lugares, ela já está muito consciente, provavelmente já aprofundou um pouco mais ali sobre a questão, a doença que ela está trazendo. Aí sim a gente pode intervir com a constelação, porque ali a gente consegue identificar a origem do problema dela, entendeu? Então, por exemplo, quando se trata de doenças, é a doença no geral mesmo. Ah, Pri,
Eu posso constelar uma doença de pele? Pode. Eu posso constelar um câncer? Pode. Eu posso constelar uma alergia de alguma coisa? Pode. Né? Claro que a alergia ela não é uma doença, mas ela acaba sendo, né? De certo modo, ela é uma dor que ela vem desencadeando na vida da pessoa. Então, a gente tem essa possibilidade dentro da constelação, com pessoas que buscam vários recursos para olhar para esse sistema de origem que está solicitando a ajuda dessa pessoa. Aí você vai me falar, Pri, mas espera aí. Não existe o tal do livre-arbítrio entre a gente querer e escolher um destino diferente? Existe sim. Só que a gente só tem esse livre-arbítrio dentro da onde? Das ordens do amor ou das leis sistêmicas, que é hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Então lembra disso, gente. A constelação ela chega para somar, para ajudar e impulsionar ainda mais um tratamento, sabe, que o teu cliente está fazendo, para impulsionar ou trazer uma melhora, uma cura interna. Cura interna que eu falo é dessa reforma íntima, de uma compreensão que a nossa alma exige. Vocês podem perceber que todas as pessoas que estão buscando, né, elas querem trazer uma compreensão. E aí, essa compreensão, quando ela chega, a pessoa fala, entendi, parece que traz um alívio dentro do coração. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas quando traz esse alívio para dentro do coração, significa que algo foi movimentado no sistema. Algo trouxe sim uma solução. Só que geralmente a gente entra num estado egóico. Nesse estado egóico nós estamos ali falando do nosso ego. A gente quer por toda lei que seja daquele jeito que a gente criou na nossa mente, tem que ser desse jeito. Não é que tem que ser assim, né? As coisas vão acontecendo de uma forma lenta. Ninguém nasceu da noite pro dia. Da mesma forma, a gente não evoluiu da noite pro dia, a gente vai evoluindo aos poucos, não é? Quando a gente vai plantar uma semente, quando a gente quer uma árvore, a gente tem que plantar a semente, aguardar ela germinar, cuidar até que ela cresça, se fortaleça, e isso leva um tempo. Isso eu falo muito para as minhas estrelas e para os meus astros. Porque geralmente a gente quer, e não tá errado, sabe? Mas a gente quer mudar uma questão, ou uma dor, ou uma doença que perpetua por gerações na nossa família, ou que está durante toda a nossa vida, e a gente quer que as coisas façam assim, ó, plim, da noite pro dia. A gente precisa dar tempo para nossa alma. A nossa alma, ela precisa do quê, gente? Expandir, porque na hora traz a compreensão e fala, nossa, era isso que estava faltando no meu coração, ou era isso que estava faltando, sabe, na minha alma, essa compreensão. O que acontece na hora que a gente entra nesse estado de compreensão? A nossa alma é como se ela relaxasse, porque traz uma paz dentro de nós. E a gente não fica mais cheio daquelas dúvidas, né? Parece que as coisas começam a fazer sentido e a gente fala, nossa, fez sentido. Agora eu posso continuar a minha vida. Por exemplo, sabe quando você está lendo um livro e aí você pega, começa a ler o livro e de repente o livro para ali na metade? Você fala, gente, como assim? O livro parou na metade? Eu quero saber o final desse negócio. Cadê o final? Ou quando você está assistindo um episódio de alguma série e ali aparece só um episódio e você fala, gente, eu preciso saber o que aconteceu com essa pessoa, né? Não é assim que a gente fica? A gente parece que tem uma ânsia de falar, eu quero saber o final, qual foi o final? O que aconteceu de verdade nessa história? A nossa alma segue nesse mesmo princípio. O que aconteceu na história da nossa família? O que aconteceu nesse campo sistêmico? O que não pôs um fim? O que não colocou um ponto final? Qual foi esse ciclo que não foi encerrado? Qual que é a origem que está desencadeando tudo isso? Que está me pedindo para solucionar? Solucionar é reconciliar. Quando a gente reconcilia, a gente consegue colocar um ponto final.
E é aquele tal negócio, não é a gente fugir, não é a gente brigar, porque se fosse pra gente fugir, se fosse pra gente brigar, se fosse pra gente ficar discutindo, já teria resolvido tudo na vida de todo mundo. Ninguém teria nenhum problema. Só que hoje a gente entendeu que não é assim que funciona. Através da raiva, através do ódio, as coisas não se resolvem. A gente consegue resolver de que forma? Trazendo uma compreensão para a nossa alma, tirando o nosso ego e olhando de uma forma clara, simples, sem querer ficar levando ali a todo momento para um raciocínio lógico. Isso é uma força que vem de dentro do nosso coração. Deixa eu ver aqui. Eu compreendo diabetes também como uma perda do sabor doce da vida. É isso mesmo. É a perda. Inclusive, assim, por exemplo, na parte da nutrição, né? As pessoas que são nutricionistas, enfim, vocês conseguem entender até mesmo quando os órgãos, eles estão conversando entre si. Uma vez, olha isso. Escuta, gente, isso é legal. Olha, uma vez eu fiz uma constelação que a mulher, ela tava com uma irmã que tava perdendo os 2 rins. E aí ela falou assim, eu vou doar, porque o dela era compatível. Quando ela falou assim, eu vou doar porque eu amo a minha irmã. Eu amo a minha irmã. E ali a gente vê, né, que realmente um irmão ama o outro. Tem os que não se ama, que briga, que se estapeia, mas tá tudo certo, né? Mas essa mulher falou, não, eu amo minha irmã e eu vou doar o meu rim pra ela. Quando ela disse isso, ela ficou feliz, só que foi no calor, sabe, no calor da emoção, no impulso, eu vou fazer algo? E aí, ela passou uns 2 dias, sabe quando a pessoa cai na real? A pessoa falou, caramba, peraí, é o meu rim, eu tô com medo. Ela falou assim, eu tô com muito medo de doar o meu rim. Pri, tem alguma coisa de errado em doar o rim? Gente, não é sobre isso. Eu estou falando desse caso específico, né? Porque a gente sabe que a doação de órgãos, ela salva vidas também, né? Mas eu estou falando desse caso. Aí, o que aconteceu? Ela falou assim, Pri, eu quero constelar. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu sei que a minha irmã tá precisando de um rim. E o meu é compatível ao dela. E eu falei que eu ia doar, só que eu me arrependi. Eu falei, então é só você falar pra ela que você se arrependeu. Ela falou assim, mas eu não sei, ao mesmo tempo, eu tenho a sensação, olha isso. Ela falou assim, eu tenho a sensação que se eu doar o meu rim pra ela, o meu outro rim eu vou perder. Aí eu falei, interessante, né? Porque é isso que eu falo pra todo mundo. Confia na tua intuição, confia no que a tua alma tá te falando, porque às vezes a gente quer esconder, a gente fala assim, não, imagina, né, é loucura. E aí, o que eu fiz? Eu falei, vamos olhar pra isso? Eu achei muito interessante, eu gosto de constelação que traz temas interessantes, sabe? E ali, o que aconteceu? Eu coloquei ela e coloquei os rins, e os próprios rins grudaram nela, assim, num desespero que não queria sair dela. Ali ficou muito claro que se separasse, eu falei assim, vamos separar para ver como que fica dentro do campo sistêmico. Quando colocou, o outro enfraqueceu. O rim significa vida, tá? Significa vida. Ele significa vida, ele significa aquilo que fortalece a gente para seguir adiante na vida. O desejo de viver está muito relacionado a isso. Pessoas que quebraram na vida, às vezes elas têm, pessoas que têm históricos, né, problemas renais, elas também trazem essa questão financeira, tá? Pode ser qualquer tipo de questão. Enfim, voltando, porque se deixar eu viajo, né? Mas voltando, o que aconteceu? Ali ficou muito claro o motivo que ela não estava querendo mais entregar o rim dela. Aí ela falou assim, eu vou ter que falar não pra minha irmã. E nisso, o que ela sentiu? Ela sentiu culpa, sabe? Só que ao mesmo tempo, ela falou assim, gente, é a minha vida também. Entenderam? É muito forte. É muito forte. Então, assim, por exemplo, voltando aqui, Pri, mas eu sou nutricionista, isso pode ajudar? Pode, porque, querendo ou não, a gente consegue constelar o quê?
Doenças, por exemplo, a pessoa tem obesidade mórbida, a pessoa tem uma obesidade. O que ela está trazendo? Será que se eu trouxer apenas os recursos para que ela se alimente de uma forma adequada, ela vai conseguir? Por que tem pessoas que conseguem emagrecer seguindo uma dieta e outras não conseguem? Parece que o esforço nossa, louco demais. Faz sentido? Então a gente consegue olhar dentro da constelação qual que é a origem. O que está desencadeando para essa pessoa continuar seguindo obesa, sendo que ela quer o contrário? Existe algo. E aí a gente consegue trazer isso para a consciência da pessoa. Da mesma forma, pessoas que às vezes vão atender qualquer outro tipo de paciente. Eu vou falar paciente, né? Porque tem os psicólogos que atendem pessoas com várias questões psicossomáticas, cognitivas. A gente pode compreender o que está por trás disso. Entende? Nós conseguimos encaixar a constelação para identificar a origem do problema da pessoa. Então, por exemplo, é câncer. A gente consegue entender o que está por trás. Lembrando que cada campo sistêmico é único. Cada sistema é único. Você tem o seu campo sistêmico, eu tenho o meu. A Lê Borges aqui, a Leca Borges, ela tem a dela. A Cássia tem a dela. Cada uma tem a sua. E não é porque eu tenho uma questão que vai ser idêntica a de vocês, que tem a mesma questão, assim, a mesma doença, vamos supor. A gente precisa entender qual foi esse histórico que a tua alma está exigindo para que coloque ali um ponto final. Entende? Doenças autoimunes, elas trazem também a ideia do clã familiar de pessoas que não queriam continuar na vida, tá? É muito profundo. É muito profundo. Eu gosto de trazer aqui pra vocês, gente, constelações que eu já fiz, tá? Constelações que eu já fiz, de tudo que eu já estudei. E é muito interessante. Porque a gente começa a trazer essa maior compreensão. E quando a gente consegue dar um lugar pro campo sistêmico, algo é solucionado no campo, nesse campo energético. Tem até uma frase, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem uma frase de Einstein que ele fala que tudo é energia, né? Tudo é energia. Não somente Tesla, mas Einstein fala. Tudo é energia e todos os movimentos são energéticos, né? Nós somos matérias energéticas condensadas. Agora vocês imaginam o quanto que o nosso campo, esse campo energético coletivo, da onde nós estamos inseridos, ele está nos mostrando alguma questão que é pra gente olhar e acolher, dar um lugar, assim como vocês vêm olhando, né, assistindo aqui nas constelações, um lugar para cada um daqueles que não foram vistos. Então é sobre isso, sobre a gente trazer essa compreensão para nossa alma. O Bert Hellinger, ele nos explicava o seguinte, né, que os campos, o campo sistêmico, digamos que é um campo espiritual, em outras linguagens. Mas para vocês poderem compreender, sabe? É um campo energético, é um campo espiritual. E dentro desse campo, quando se trata de doenças, nós estamos falando não somente desse campo pessoal, tá? Só eu, só você, só ela, só ele. Nós estamos falando de um todo inserido. E aí, dentro desse campo, além do campo do nosso campo de consciência pessoal, nós estamos inseridos num campo coletivo, certo? Nesse campo coletivo, quem está compondo? Ai, Pri, a nossa família. Exato. Existe o campo coletivo da nossa família. Só que, ao mesmo tempo, existe também o campo coletivo de uma cidade, de um país, de um estado, de um mundo. Entenderam?
Então, tudo aquilo que movimenta em uma pessoa ou em mais pessoas, isso começa a trazer para um campo coletivo, dependendo da quantidade de pessoas que continuam pensando ou agindo dessa mesma forma. E isso começa a afetar várias outras dimensões. Por exemplo, se vocês pararem para observar na pandemia, pessoas que estavam com um emocional extremamente abalados ficaram muito ruins, ficaram de cama. Eu peguei Covid, viu? Eu peguei Covid. Só que pra mim, assim, tipo, eu fiquei com febre e aí no outro dia eu já melhorei. Só que isso vai de pessoa para pessoa. A gente começa a perceber o quanto que o emocional influencia, o quanto o campo coletivo influencia. E se a gente está desacordado desse campo coletivo, que é o que as constelações sistêmicas nos mostram, a gente vai adoecer também. A gente vai entrar nessa mesma frequência, ou nessa mesma vibração, ou nessa mesma sintonia, que a gente utiliza muito essa palavra dentro das constelações. A gente entra em sintonia a esse campo energético. De repente, a sintonia naquela frequência do medo, do desespero, do drama, do trauma, onde de repente a gente começa a seguir por lealdade. Aí você vai falar assim, Pri, mas espera aí, como que isso pode desencadear uma doença? Por exemplo, históricos de guerra na família. É a história de um coletivo. O que desencadeia em um pode desencadear para outras pessoas que participaram de uma guerra. E, de repente, ela desencadeia de uma forma bem semelhante. Porque, gente, sinceramente, não iria adiantar, por exemplo, hoje você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você tem um nível de consciência que já está preparada para receber essa informação. Entende? Agora, vamos supor você, há uns 5 anos atrás, não vamos muito longe, não. Há uns 5 ou há uns 10 anos atrás, ou há uns 15 anos atrás, será que você estaria preparado para receber essa informação? É claro que não. E outra coisa, você já não é mais a mesma pessoa de ontem. Aí você vai falar assim, como assim, Pri? Será que eu não sou mesmo? Não, você não é mais. Porque ontem você veio aqui na live, ontem você assistiu o que eu estava te passando, você aprendeu com a constelação que teve ontem, e aí girou uma chave dentro de você que abriu um baú do tesouro aí. Não é? Faz sentido, gente? E é aí que você fala, caraca, agora eu não preciso mais fazer daquela forma, aquilo lá serviu pra mim. Eu vou mudar a partir disso. Estamos em constante mudança. É parte da humanidade. É a evolução. Tá? A evolução faz parte de nós. Nós só estamos aqui hoje graças a toda essa evolução. Então, essa evolução, ela se dá por quê? Por causa do conjunto de recursos que apareceram na nossa vida. E, da mesma forma, a gente buscou negar alguns tipos de recursos. Para que isso? Se a gente começa a entender que tudo no universo é uma energia, né? É uma energia, está se movimentando, há um movimento. Gente, eu vi uma matéria tão legal, vou ver se eu encontro, onde a água ela se movimenta através da energia. É a coisa mais linda do mundo. Eu vou ver se eu encontro, tá? Para trazer para vocês. E ali, a gente começa a perceber que essa energia, ela acaba se condensando até que a gente entra numa sintonia e a gente consegue captar. Da mesma forma, são os nossos campos. Então, por exemplo, se você tá mal, se você tá péssimo, se você tá se sentindo o cocô do cavalo do bandido hoje, vamos falar o português claro, porque aqui comigo é assim, né, gente? Vamos falar o português claro para ficar entendível. Se você tá se sentindo o cocô do cavalo do bandido, você tá captando qual tipo de emoção dentro do teu campo sistêmico. Coisas de cocriação, de prosperidade, de abundância, de fluidez, é que não é. Certo? Então, o que você vai fazer? Você vai captar qual nível de consciência no teu campo? Aquele nível onde as pessoas sentiram essa dor. Aquele nível onde as pessoas, sabe, do campo sistêmico
trouxeram uma dor, esconderam isso, e isso veio reverberando e desencadeando através de uma doença. Ok, então agora, o que é importante a gente começar a perceber, sabe? Que emoção é essa? Que doença é essa que está te mostrando o caminho dessa cura do teu campo sistêmico? As pessoas têm mania de fugir. E eu falo as pessoas porque eu já tive nesse meio inconsciente. Como diz nosso querido Jung, enquanto a gente não toma consciência, tudo pra gente, nós vamos dizer que é o destino. Né? E então, basicamente, a gente começa a achar que é um destino. Ah, é porque tinha que ser assim. Ai, tinha que ser assim. Então eu já desanimo, eu já perco minha fé. Ah, eu já perco a esperança de tudo. Ah, eu já vou deixar pra depois. Ah, isso daqui não tem mais solução, não. E realmente, né? Às vezes até quando não tem uma solução, é uma solução. Mas, de certa forma, é uma maneira da gente se desenvolver. Trazer uma reforma interna, uma reforma íntima. De se autoconhecer, de se autocompreender, de trazer uma cura para o campo sistêmico, de trazer uma cura para novas gerações. Porque é aquele tal negócio que eu falei, né? A gente é um bando de baú de tesouro, com tanta coisa linda, maravilhosa, que na hora que abre, tem coisas lindas ali. Só que tem gente que fala assim, eu quero esse castiçal. Ah, eu não quero essa taça aqui, não. Ah, eu quero esse. Ah, eu não quero esse. Então vai excluindo ao invés de trazer novamente. Aí tem, né, o baú do tesouro e tem os peão do baú. Quem é o peão do baú? Aqueles que rodam, né? Fica tocando de roda. Não vai pra lugar nenhum e fica só ali, né? Eu vou tocar de roda, ver se eu encontro alguma coisa. Mas por quê? Escreve isso que eu tô te falando. A doença e a cura, como dizia o Bert Hellinger, elas estão seguindo a mesma direção. Elas estão na mesma direção. A doença e a cura, elas se encontram no mesmo lugar. Além desse campo sistêmico, a nossa mente, ela traz formas de realizar aquilo que a gente pede. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu não sei, pode ser que vocês já saibam disso, sabe? Mas eu vou dar uma reforçada. Na época da Segunda Guerra Mundial, os alemães, eles pegavam as vítimas, né? E aí, o que eles faziam? Eles começaram a fazer testes com elas. E ali, entre esses testes, eles pegavam as vítimas, né? Os prisioneiros, e prendia. E falava assim, ó, eu vou cortar... Eles vendavam a pessoa e falavam assim, eu vou cortar o seu pulso. E você vai morrer esgotado. E essa pessoa ficava lá. Sabe? Só que o que eles faziam? A pessoa estava vendada, eles fingiam que tinham cortado, mas não tinham cortado. Eles deixavam pingando água, até começar a gotejar bem devagarzinho. A pessoa achava que ela estava esgotada e as pessoas morriam, sem ter corte nenhum. Conseguem entender a força do pensamento? Então, gente, vigia teus pensamentos. Vigia teus pensamentos, os desejos que você quer. Porque da mesma forma que a gente começa a pensar e a gente de repente olha assim, a vida. Ai, a minha vida hoje. Como tá a sua vida hoje? Como tá a sua mente? Sua mente, ela tá saudável ou sua mente tá doente? Como estão os seus pensamentos? Aonde que tá a tua frequência? O que o teu campo tá querendo te mostrar com isso? Então a gente tem que começar a prestar atenção em tudo isso. Porque, gente, a gente não é só o cérebro e o corpo. A gente tem uma alma. A gente está inserido num campo coletivo. Por que tem dia que, de repente, do nada, você pensa numa pessoa, a pessoa, do nada, sei lá, faz uma cara que você não fala com a pessoa te manda uma mensagem, você fala, caraca, eu pensei em você hoje. Isso é o campo. Você sintonizou a essa pessoa. Alguém já passou por isso? Senão vocês vão falar, ah, não, Priscila, você é doida. Analisem, prestem atenção nos seus pensamentos, nos seus desejos. Da mesma intensidade que a nossa vida,
hoje, de repente, a gente fala, eu não tô gostando da vida que eu tô levando. Na mesma intensidade, você consegue mudar isso. Mas para mudar isso, você precisa entender. Será que eu rompi alguma ordem? Será que eu sei lá, rompi aqui a hierarquia, o pertencimento, o equilíbrio? Será que eu tô por lealdade? Será que o meu campo tá me mostrando alguma coisa que eu posso fazer diferente? Eu recebi uma mensagem que eu achei incrível, daqui a pouco eu vou responder. Perguntou alguma coisa falando assim, Pri, será que é uma maldição? Antes de eu entrar aqui na live, eu dei uma corrida ali pra ver se tinha pergunta. Tem um monte. Eu vou responder, sabe? Tinha alguma coisa que estava escrito maldição. Eu falei, cara, olha que coisa. Eu pensava que as coisas que aconteciam na minha vida era maldição. Olha isso, eu pensava que era maldição. Eu pensava que Deus tinha virado as costas pra mim, né? Eu falava, ai, Deus virou as costas pra mim, porque dá certo tudo pra todo mundo. Eu faço do jeitinho que todo mundo fala e pra mim nada dá certo. E aí eu comecei a entender que essa questão de maldição, ela não existe. Por quê? Eu falo isso, gente, por experiência própria dentro do que eu vejo dentro dos campos sistêmicos. Porque aquilo que a gente acredita que seja uma maldição, por exemplo, tem pessoas que falam assim, a doença é uma maldição. Será? Quantas pessoas que passam por uma doença, elas saem daquilo e elas falam assim, eu sou uma outra pessoa. Faz sentido? Elas falam assim, eu sou uma outra pessoa. E elas mudam da água para o vinho. Se fosse uma maldição, eu não sairia dessa forma. Entende? Então é isso, gente. A doença e a cura, elas estão juntas, elas estão no mesmo lugar. Se uma pessoa está doente hoje, ela precisa observar o que está desencadeando no campo sistêmico dela, o que ele está solicitando para que seja trazido essa cura do campo familiar. O que é? E na hora que a pessoa olha, ela consegue identificar a origem, ela fala, caraca, era isso. De repente, por exemplo, nossa, foi um assassinato. Ah, foi um aborto. Nossa, olha isso, foi uma guerra. Olha, sabe, parece que a alma ela traz um alívio. Aquilo que estava gerando a doença é o que vai trazer a cura. Conseguem entender, gente? A cura do campo. E aí entra todo esse processo, né? Da pessoa se permitir, sabe? Dela entrar no processo do tratamento dela se olhar com carinho, de se olhar com respeito.